Olá, estamos iniciando o nosso podcast, esse programa que tem o apoio publicitário do Centro Universitário Unifavest, também dos supermercados Martendal, o gigante da São Joaquim, com a loja novíssima, inaugurada, uma maravilha, um espetáculo de loja, né? E também o apoio publicitário da nossa construtora e incorporadora e imobiliária Cavalli, com seus grandes empreendimentos. Esses dias, Cris, alguém me perguntou, mas a Cavalli é só construção? Não, ela é imobiliária. Ela tem uma imobiliária também que ela participa. E nós temos um convidado hoje, Cris, muito especial. Uhum. A gente já estava na agenda fazia tempo e a gente não conseguia conciliar as agendas. O homem não para em Lages nem em Chapecó. É o Ricardo Áviles, que é o empresário que criou a AME, Arte, Música e Entretenimento. Tá certo, Exato. Ricardo? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Já tô me sentindo em casa. Já tivemos um offzinho aqui bem legal. Primeira vez aqui com vocês, conheço vocês de outras épocas, né? Na época que a internet não era tão forte, né? Tinha só os blogs mesmo. Que tem até hoje, né? Os mesmos ainda. Mas na época o blog ele era o Instagram de hoje, né? É verdade. E não tinha uma página do Instagram que falava bastante, que tinha aquele dia a dia. Não. Eu lembro que eram os blogs, eu lembro quando saiu no blog. Nossa, aquilo dava uma parada. E ainda é muito enraizado aqui para nós. Muitas pessoas dizem que são poucos lugares que o blog é tão, né, mais do que o próprio jornal. Não, e Lages tem isso. Eu digo para vocês com toda certeza. Eu ando aí nesse Brasilzão em alguns lugares aí com eventos. É o único lugar, a única cidade que a internet não, assim, que a mídia local tem uma força muito expressiva, muito expressiva. Legal escutar. Não é uma coisa normal. Isso. Não é uma coisa normal. Não, você pega exemplo de Chapecó, que aqui é uma cidade vizinha. Tu é de Chapecó? Sou de Chapecó, moro em Chapecó, nascido em Chapecó. E Chapecó, assim, cara, mídia local forte, assim, cara, tem um Instagram lá, vamos botar, tem alguns, mas não tem a representatividade que tem aqui. Que aconteceu. Que aqui ele tem um peso. Ele começou, não, peraí, ele falou, tá lá. Tem uma veracidade. Me diz uma coisa, eu vou começar bem pessoal. Ricardo, quem é Ricardo? Da onde tu veio? A gente quer saber o que tu estudou, o porquê, né, da AME, como ela começou. Sim. Conta para nós. Boa pergunta. Eu vou responder até para mim mesmo, assim. É bacana isso, né? Já começamos com uma sessão de terapia aqui. Bom, isso é bom. Segunda-feira sempre é bom. Então, o Ricardo é vamos lá, um cidadão que nascido em Chapecó, já há alguns anos, para não colocar a minha idade, que assim, tem um bom tempo já. Nasci numa cidade, numa família do interior, uma família pequena. Minha mãe foi do lar a vida toda, meu pai trabalhou com vendas a vida toda. E eu fui, já desde muito pequeno, tinha um destaquezinho diferente assim da família. Eu lembro, tem uma imagem que grava a minha cabeça que meu avô plantava fumo. E aí, pequeno agricultor, naquelas áreas menores, assim, então, tipo aquela diversidade, né? Gado, plantação e tal, várias épocas. Eu lembro que uma época começaram a plantar fumo, meu avô ainda era vivo, seu Dulcídio, ali na comunidade do Faxinal dos Rosas. E aí eu estava em cima do trator, todo mundo trabalhando na labuta lá, puxando fumo e tal, espetando fumo, que o fumo, quando tu colhe, tu corta, espeta ele numa vara e leva. E aí estava todo mundo espetando fumo lá, e eu em cima do trator lá, e comecei cantar e gritar e apresentar o programa. E tipo, mas eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Isso eu devia ter 8 anos. E eu lembro que um tio meu, tio Valdir, pegou um torrão de pedra assim, vai trabalhar! E jogou no trator aquilo. Eu estava lá, agora vamos lá, pessoal! Eu estava coordenando a turma ali, né? E meio fazendo uma brincadeira. Já tinha uma alma. E aí, e aí foi. Aí tinha um tio meu, tio Ademar, que tocou violão a vida inteira, tio Wilson, que foi um grande incentivador meu, assim, que até hoje toca e canta. E aí eu fui enveredando para o lado da música, né? Aí comecei ali de criança, se reunia a família, eu era o cara
Então, toda vez que a família se reunia, é uma família muito festiva, assim, a família do vô Ataíde. Meu avô está vivo até hoje, 97 anos. E a família é muito festiva, muito festiva. Se reúne assim, é festa o dia inteiro. Ajudou bastante, então. E aí eu cantava. Ali que eu comecei a cantar. Então, meu início foi música. Até eu estou preparando agora um projeto muito em sigilo, que eu estou falando aqui de primeira mão. Eu já estou dando a primeira mão. Nunca tinha falado. Essa semana agora que passou, eu tirei o nome de um próximo disco aí que vem aí. Eu quero fazer um disco no ano que vem. Com a minha banda, né? Com a Santo Grau, que é uma banda de pop rock. Maravilhosa. Que é uma banda de pop rock. Então, eu tirei agora... Cantaram muito na festa, né? Fizemos alguns shows. Aí, então, continuando a falar de quem é o Ricardo. Então, um cara que veio da música, nasci em Chapecó, tive meu primeiro encontro com a música muito novo, aí com 7, 8 anos cantando para a família. Depois disso, eu fui morar em Ponte Serrada, e o meu pai, aí tinha um vizinho, não lembro o nome dele, Ademar de Góes, que apresentava um programa de rádio na rádio Nambá, AM ou FM, em Ponte Serrada. Esse vizinho me levou, via eu cantando ao redor de casa ali, com a mãe fazendo serviço, lavando a calçada, e eu ficava cantarolando o dia inteiro. Eu sempre fui, meu apelido no meu primeiro emprego, meu apelido foi Eletrola, eu não parava de cantar. Aí esse cara me levou num programa de rádio, na rádio Nambá ali, e eu comecei a cantar. E na época eu era muito menininho, com 8, 9 anos, né? E tinha um agudo muito expansivo e muito alto. Então eu cantava tipo Zezé, assim, das antigas, lá em cima. E aí chamou a atenção na rádio, esse menino canta demais. Tal. Eu comecei, todo final de semana me chamavam para cantar na rádio. E aí aí virou, eu comecei a dizer, não, tem coisa melhor, moleque cantando na rádio. Aí foi o que eu, então é isso que eu quero. E comecei a perseguir festivais, e aí foi a vida toda mexendo com música. E aí tive um encontro com a parte empresarial um pouco mais para frente, já homenzinho, já adulto, quando fui pai. A grana de tocar não era suficiente. Aí eu comecei a vender a própria banda que eu cantava. É aí que eu comecei a ter um encontro com o empresariamento. Então, mais ou menos, chegamos na linha do trabalhar com isso, de fazer eventos, empresariar artista. Então, eu dei um início para vocês aí, e para quem está nos assistindo, de como começou. Vem da música, aí por uma necessidade de orçamento, eu fui buscar vender a própria banda que eu cantava. Eu lembro que a primeira vez que eu vendi um baile da banda, extinta Banda 1, ela era de Frederico Westphalen, que veio para Chapecó uma época. Eu comecei a cantar com ela em Frederico, depois de ter cantado várias bandas ali da região de Chapecó, e Chapecó, Palmito, São Carlos, tinha muita banda. Caravelli, Meteoro, Conexão Brasil, tinham muitas bandas ali que faziam, na época, o cenário da música eram com aquelas bandas. Conexão Brasil era estourada, era tipo um artista nacional. Boa para as bandas. Era um fenômeno, era coisa linda. E as músicas eram outras músicas, né? Boas. Tocava Nazaré, Toto, Pink Floyd. Toto, era uma outra época, assim, Europe. Então, tipo, era um momento da música que tinha, para cantar, para tu ser músico, tu tinha que ser muito bom mesmo, senão não rolava. Tinha que ter um destaque. E aí, então, a cena ali era muito forte. Na época, eu lembro que eu vendi esse primeiro baile, o salário na época era tipo R$1.000, acho, algo assim. E eu vendi um baile e ganhei tipo 500 de comissão. Eu, caramba, cara. Olha isso. O negócio dá certo. Aí que eu comecei a dizer, então, peraí, então eu vou cantar e vou vender. E foi que eu saí da Banda 1, o Kleber, que era filho do dono da banda, saiu comigo e montamos a banda DP5 é Dom Pichote. E foi Como é que é o nome? DP5 é Dom Pichote. Por que tudo isso? Porque veio do Dom Quixote. E aí eu queria ter uma abreviatura que era DP5, porque nós éramos em 5. D de Dom, P de Pichote. Daí eu disse, cara, então para a galera entender, vamos começar o primeiro cartaz, DP5 é Dom Pichote. E com o tempo foi ficando só Dom Pichote e tal. Aí foi a nossa primeira banda, assim, com música autoral e tal. Aí saímos tocando a região inteira. A gente veio... Na época a gente só não tocava aqui em Lages, mas vinha até
Campos Novos e Curitibanos. O Joaçaba tocava muito no antigo café, como é que é? Forte Café. Tinham várias casas em Joaçaba muito legais. A gente tocava muito ali. E aí eu fui tendo contato. Cantava, né? Na época eu até operava o som na frente, eu regulava. Meu Deus, passava, fazia tudo. Menino bombril. Era dessa época. Mil e uma utilidades. Dirigia o carro, os guri montavam, eu passava o som, aí eu cantava, eu que tinha vendido. Eu nunca esqueço que eu pegava, acabava de cantar. Na época, solteira, meninão meio bonito, assim. Na época tinha uma beleza. E aí, tinha uma mulherada ali, né, que queria conversar e tal. E eu metia um bonezinho. Eu metia um bonezinho e ia cobrar o contratante, entendeu? Então, eu dava uma trocada de roupa. Entendi. Saía do palco com a roupa mais espalhafatosa, artista, né? Colocava um bonezinho, uma jaqueta e ia lá cobrar o cara. E às vezes o cara nem sabia que era mesmo. Muitas vezes. Nem viu. Muitas vezes eu ligava depois. Era o Júnior na época ali. Ô, Júnior, tudo bem? Pô, eu queria ver outra data. Os guris tiveram aí, foi legal o show, né? Sim, foi legal, cara, muito massa. Pô, muito boa banda, muito legal. Tu veio aqui, né? Que eu recebia com outro cara, não era com ele. Eu disse, não, teu gerente me pagou aí e tal. Tu veio junto com a banda? Sim, fui junto. Aí. Não sabia que era. Não sabia que era. Então eu fui criando essa divisão e aí virou-se o empresário e saiu o músico de cena. Mas essa transição, daí você estava nessa DP5, né? Você preferiu, optou depois para explodir, para virar empresário mesmo. Só empresário? E criar a AME. Como é que foi essa transição? Aí foi mais longos anos, né? Eu tive 15 anos de GDO Produções, eu e o Lauri, né? Certo. Você trabalhou com o Lauri, né? Fomos sócios por 15 anos. Eu tinha a Show.com em 2005, acho, não. Não, 95. Não lembro agora. Sei que a Show.com acho que tem 30 anos. O CNPJ dela... Então é 95. É de 2000... Não, mas o CNPJ dela é de 2003. 2003 a 21. Sei lá. Sei que a Show.com foi a minha primeira empresa. Eu montei em Chapecó vendendo shows. Aí comecei a vender shows, eu ainda tinha a banda, mas já estava mais focado em venda. Peguei a exclusividade da Reação em Cadeia, do Mascavo, e mais algumas bandas do Rio Grande do Sul. Peguei exclusividade para Santa Catarina. Aí, na época, o empresário da Reação em Cadeia, o Tchatcho, na época, começou a se distanciar um pouco da banda e eu fui assumindo a venda da banda e acabei vendendo a Reação em Cadeia no Brasil inteiro. Eu lembro disso. No Brasil inteiro. Viajei com eles. Eu devo ter feito 300 shows da Reação em Cadeia, 200 no mínimo. Viajei com eles no Brasil inteiro. Fui com eles a primeira vez no Faustão. Aí a banda começou a se posicionar nacionalmente. Eu e o John somos amigos até hoje. Cantamos juntos, gravamos juntos. E eu trabalhei com eles muito tempo. Foi meu primeiro artista que eu tive um contato mais empresarial. Saí só de ser um vendedor para ter uma conversa com o artista e trocar algumas ideias e tal. Tive esse trabalho muito legal com a Reação em Cadeia. De onde que eles são? De Novo Hamburgo. Reação em Cadeia, da música Me Odeie. Nossa, são ótimos. Foi um fenômeno. O nome eu lembro, mas não lembrava a origem. Sim, são de Novo Hamburgo. E tiveram uma ascensão absurda. Para mim, com todo respeito a todas as bandas gaúchas, mas uma banda muito importante no cenário gaúcho. Está viva até hoje. O Jonathan fazendo uma turnê maravilhosa. Aí agora acabou de lançar 25 vezes Reação em Cadeia, que são 25 anos. Então, eu tive esse primeiro início empresarial com eles, e aí, nessa época, eu conheci o Lauri. Acho que o Lauri tinha uma boate em São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste, ele começou em São Miguel do Oeste, né? Tinha uma boate lá. E aí eu tinha ouvido falar dele, tem um cara em São Miguel do Oeste, tem uma boate, o Lauri. Era ele e o Zeca, que hoje é meu advogado. Na época, o Zeca era DJ e tinha essa boate, Farol. E aí eu acabei vendendo uns shows para eles, da Reação, tivemos um contato. Aí o Tiago, filho do Lauri, levou para o Lauri e disse, tem um cara ali, aquele cara de Chapecó que vende os shows aqui, que eu tinha shows, eu vendia shows e tinha uma empresa de iluminação. Ele disse, aquele cara era um cara legal para nós fazer uma parceria e tal. Então, o Tiago foi o incentivador da sociedade minha do Lauri. Aí eu estava num momento que os shows tinham dado uma bad, assim, estava bem ruim, a Reação tinha dado uma caída, o mercado estava estranho, e eu liguei para o Lauri, Lauri, como é que tá as coisas e tal?
vamos fazer alguma coisa juntos? Vamos fazer e tal. Começamos a conversar e fizemos um primeiro show do Teodoro Sampaio. No estouro do Teodoro Sampaio, lá naquela... Como é que era aquela música? Uma música que depois até os gaúchos gravaram. Mas era um estouro do Teodoro Sampaio. Eu e o Lauri saímos numa Fielder preta que ele tinha, de São Miguel do Oeste, fomos até Maringá ou Londrina. Fomos na casa do Teodoro. Que eu tinha um contato com o Teodoro. O Lauri não tinha contatos com artistas. Ele fazia mais a parte de venda. E não conhecia muito essa parte de artistas, ele não tinha essa ligação. Tem que ter um saco ainda, né? E aí ele disse, cara, você fala com esses caras, vamos lá dar uma olhadinha lá. Aí embarcamos numa Fielder lá e fomos a 80 por hora, que o Lauri não corre. Só se começou a correr hoje, porque em 15 anos que nós viajamos, nunca passou de 80 por hora. Meu Deus. Ele anda na maciota, super cuidadoso e nunca deixou eu dirigir. Uma vez ele estava doente que não aguentava segurar o volante. Ele não deixou eu dirigir. Nós saímos de Marau e viemos dormir aqui em Lages. E ele não deixou eu dirigir. Nós saímos de Marau, viemos dormir em Lages. E ele disse, não, acho que eu levo, não aguento, estou bem. Mas mal, com febre. Também se batesse com 80, não é? Dependendo. E aí ele sempre ali devagarzinho. Então foi uma viagem longuíssima, né? Muito demorada até lá. Tivemos a primeira reunião com o Teodoro Sampaio. E aí começou naquele momento a sociedade... Durou 15 anos. Querer ter a sociedade. O Lauri me convidou. E um belo dia ele disse... Na verdade, eu liguei oferecendo parte da minha empresa para ele. Você não quer comprar um pedaço da minha empresa? E ele, mas comprar um pedaço da tua empresa? O que tem a tua empresa? Eu tenho a exclusividade de alguns artistas e tenho um leque de clientes. Eu trabalho no sul do estado, trabalho no norte do estado, trabalho em Porto Alegre, trabalho no Paraná. Eu tenho aí uma carteira de clientes. Isso tinha um valor para mim. Eu coloquei aquilo como um ativo e eu tenho a exclusividade da Reação em Cadeia, que faz aí 100 shows no ano, que gera tanto de receita, tal. Tenho mais isso, coloquei ali uns ativos para ele. E ele disse, deixa eu dar uma pensada. Deixa eu dar uma pensadinha, depois eu te ligo. E aí um dia ele me ligou. Você pode vir a São Miguel do Oeste? Eu disse, não, posso. Fui lá, aí sentamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns negócios. O que eu tenho é meu, o que tu tem é teu, e daqui para frente nós vamos fazer um 50-50. Deus, mas quanto tu quer por esses 50% da empresa? Eu disse, não quero nada. Que legal. Eu te dou pelo teu trabalho, tu vai fazer e nós vamos crescer junto. E eu nunca esqueço que ele chegou para mim e disse assim, esse mês agora aí, nós vamos vender faturamento bruto mais de 50 mil. Eu disse, 50 mil? Jogou lá em cima. Eu digo... Valores. Eu vinha de uns números legais, eu digo, mas 50 mil? Ou era mais? Acho que era mais de 100 mil. Acho que era isso aí. Porque eu vinha de um faturamento de tipo 40, 50 mil de comissões. E eles, cara, vamos faturar aí mais de 100 mil. E eu olhei e disse, mas esse cara tá atirando alto. E eu digo, eu não tenho tanto cliente assim, pensei comigo. Para resumir a história, foi o primeira vez assim, a gente já vendeu tipo coisa de 200 e poucos mil reais. E ficaram juntos 15 anos. Aí ficamos juntos 15 anos, até 2019, até fevereiro de 2019. Foi o nosso último mês. E daí tu montou a AMI. Aí eu montei a AMI. Teve uma construção, né? 2018 foi um ano inteiro construindo a minha saída. Sai, não sai, eu queria, de repente... O Lauri foi contra total a minha saída, não queria que eu saísse de jeito algum. E eu não era muito afim de sair. Mas tinham coisas... você percebeu? Tinham coisas, tinham situações, pessoas, momentos assim, já não era mais eu e o Lauri. A empresa... Cresce... A empresa tinha crescido muito e entraram outras pessoas que não... Pessoas do bem, tudo bem? Mas que pensam diferente. O raciocínio já não era mais, não batia muito com o que eu queria. E eu e o Lauri tínhamos algo muito em comum. Nós tínhamos uma coisa, inúmeras vezes nós tivemos discussões duras e tudo, mas nós saía dali, embarcava no carro e ia... Que bom. Sempre por isso que durou tanto tempo. Então foi uma sociedade incrível, maravilhosa. Foi um dos grandes pilares da minha vida profissional. Foi a minha sociedade com ele. Nesse meio desse período, desses 15 anos de parceria, você veio muitas vezes com ele, porque
todo esse tempo, Lauri, sempre estava a GDO, né, sendo mesmo a prefeitura a promotora, mas depois, em 2014, 15, quando o Eliseu fez a primeira PPP... Foi com a GDO? Foi com a que veio... A Gabi Produções? Veio a Gabi... Não, antes já era a GDO. A GDO já tinha feito por 5 anos. Vivia aqui em Lages, Já né? vivia por 5 anos. Eu conheci Lages com o Lauri. Ele que me apresentou cantando com a Santo Grau, lá no lonão do palco alternativo, do lado da Casa do Crioulo lá. Santo Grau, Sim, maravilhosa. Ali que eu conheci a Festa do Pinhão. Meu primeiro contato foi ali. Quando eu conheci o Lauri, eu não sei que cargas d'água. A minha banda era... Tipo, eu ainda era mais músico do que empresário. E aí, acho que eu pedi para ele, ou ele me pediu se eu queria. Eu não lembro. Mas eu recebi o convite. Ele disse, cara... Ah, sim, saía um flyer, lembra que eram duas páginas. Eu ia trazer o dia da festa desse ano. E tinha muitos shows. E tinham várias bandas pequenas. E eu falei, Lauri, pô, toca um monte de bandinha lá, a hora que der, bota a minha lá. E eu, não, moço, deixou pra mim, tio, vamos dar um... Aí arrumou um lugar. E o palco alternativo era... Era isso, eu toquei lá no palco alternativo, que era muito legal. Era bem bom incrível, mesmo. bem bom. Então eu conheci a festa ali, bem ali. Eu queria me perguntar, o que é AME? Onde é que tu chegou no nome AME? Que é interessante, né? Bem curioso. O nome Muito AME curioso. vem de uma... Começa desse anseio, tem muito a ver com a minha saída da GDO. Né? GDO é Garotos de Ouro. Por incrível que pareça, o pessoal pensa outra coisa, não sabe que... GDO, Garotos de Ouro Produções Artísticas, foi a empresa que o Lauri montou para vender o Garotos de Ouro. O Lauri era empresário do Garotos de Ouro. E ele, na época, como empresário, vamos montar um CNPJ para vender. Montou o GDO, Produções Artísticas. E nós ficamos anos trabalhando ali como GDO, até que um dia teve um problema. Os irmãos lá, o Ivanildo, não. Ivor, não. Não lembro. Os dois irmãos lá, que eram donos do Garotos de Ouro, lançaram uma banda GDO do Forró. E na época, eu já tinha um incômodozinho com o nome, por ser Garotos de Ouro, por eu saber, né? Até teve uma conversa uma época lá com o Lauri, vamos trocar o nome. O Lauri não aceitou, eu também pensei, esse nome é super conhecido já, deixamos quieto. Aí quando deu esse problema, ficou aquilo na minha cabeça, por dia que o nome tem que ser uma coisa que seja muito a verdade do cara. Tenha muito a ver pessoal. Com o cara, muito pessoal. Então, quando eu saí, eu comecei a pensar. Um dos motivos que me levou a sair, nunca houve uma briga, nunca houve nada. Nem sei o que o povo deve pensar ou pensou, mas eu saí só por um único motivo, porque eu queria trabalhar mais a parte da arte, da música, que somadas trazem ao entretenimento. Então, a minha busca eu ainda não cheguei a realizar, de fato, essa essência da arte como um todo. Então, eu queria trabalhar, quero trabalhar exposições, quero trabalhar arte pintada, arte escrita, arte falada, quero trabalhar a música na sua essência, que vinha de um desejo meu de fazer gestão de carreira, de construir um artista do zero, de amplificar uma carreira que já existe. E aí, para mim, a arte mais a música, ela é o entretenimento. O entretenimento não é só o show. Então, a AME é isso. A AME é a busca incessante por essa construção. Não, mas o que tem aqui? Não, tem um show. Não, peraí, só o show aí teria que ser Ricardinho Shows, que era uma opção que eu tinha na época. Todo mundo me conhecia como Ricardinho. Cara, bota o teu nome. Várias pessoas falaram, cara, usa o teu nome, Ricardinho Shows, Ricardinho Produções, que é o que muita gente tem. Entendeu? Coloca o nome do cara, que é um nome conhecido, shows e eventos, entendeu? Produções artísticas. A AME não nasceu para isso. A AME nasceu por um propósito maior. Não é maior, mais. Diferente. Que tem uma amplitude maior. Não é só realizar o show. Exemplo, em 2024, quando eu fiz a Festa do Pinhão, muitas pessoas talvez não perceberam, mas eu, desde 2022, que eu venho trabalhar na Festa do Pinhão com a AME, eu venho inserindo pílulas de arte dentro da festa. Claro, num tamanho pequeno, mas eu venho colocando, porque tudo se começa pequeno e um dia fica grande. Elon Musk estava na praia construindo foguete de brinquedo. Hoje fez o foguete da ré.
Mas ele era um menino brincando na praia com foguete de brinquedo. Então, eu, em 2024, coloquei uma pílula da tradição, que era um CTG dançando no palco nacional, com um declamador, que era o Adriano, declamando, com mais violão, bumbo legueiro. Nosso aqui, o Adriano daqui. Sai? Não, Adriano... não lembro o nome dele completinho. Esse aí. Ah, o menino. Poeta. Obrigado, Poeta. Miller. Ele fazendo poesia gaúcha, ele declamando antes do show do Gustavo Lima. Então, isso nada mais é do que uma introdução da arte dentro da música, dentro do entretenimento. Uma coisa que também não fique muito pesada. Isso, porque assim, o que é... Pessoa... Se eu colocar, e eu já fiz em outros anos, coloquei o quarteto tocar no palco nacional, não Quarteto funcionou. que diz o Coração Quarteto de Coração de Poto. Tocou no palco nacional, num dia especial, num bom horário. Não traz um grande resultado de público, por quê? O público está ali para assistir o público principal. quer assistir. Então, eu entendi. Então, vamos fazer o seguinte, então vamos colocar pílulas dentro, no melhor momento. Está todo mundo ali pronto para assistir o Gustavo Lima, entra uma pílula da tradição. Mas isso é fantástico, Ricardo, porque eu, como consumidora, eu vou ser bem sincera, eu detesto ficar lá antes do show que eu quero ver. Então, acho que essas pequenas pílulas, interessantíssimo isso. Isso funcionou, foi muito legal, a gente tem isso filmado, teve um feedback super positivo, porque muitas pessoas que foram só para assistir o Gustavo Lima acabaram tendo um contato com a essência da festa. Mas uma curiosidade me chamou a atenção. No show foi promoção da GDO, o Henrique Juliano, e para abrir o show ali, 1 hora de show, vem duas meninas de Minas Gerais, uma dupla mineira. Se a GDO tivesse colocado alguma coisa nesse sentido, eu acho que ia ser mais interessante para o público lagiano, colocasse lá a Tainara. Mas isso e é casado, né? É um show ou é casado. obrigado, os artistas exigem que eles levem aqueles que estão apadrinhando. Acaba tendo. Hoje não é uma exigência, mas é como é que fala assim? É uma parceria. Pô, você é empresário do Zezinho, daí eu contrato o Zezinho. Daí você diz, Ricardo, o Zezinho está explodido, está num ótimo momento, vai lotar aí o show. Nós estamos apresentando o outro produto que é o Joãozinho. Leva o Joãozinho para nós aí, então tu acaba... camaradagem. Na camaradagem trazendo. É uma parceria que eu acabo fazendo várias vezes. Só que eu acho que elas ficaram mais tempo que eles, né? Foi. O show dela não tinha mais fim. Não terminava aquilo. Mas daí também tem que ver se eles estavam preparados, se eles estavam prontos. Depois... Aí tem toda uma questão que é uma preocupação interna, né? Aí tem toda uma questão, às vezes o cara não consegue resolver porque o artista ainda não chegou, então tá ali segurando. Acontece. Daí a gente acaba ficando com raiva dos coitados. Não acaba nunca, porque o cara não pousou. Então é difícil saber. Então, só para nós resumir ali. Então, AME é arte, música e entretenimento. Arte, música... entretenimento é a soma disso. Então, eu não coloquei o E. Tá. Então, arte, música, entretenimento. E ficou um nome pequeno, gostoso de falar. Sonoro, e as pessoas lembram, já sabem que é você. E, para concluir essa situação do nome, eu comecei buscando isso da palavra amor. A primeira coisa, primeira vez que eu vi, eu disse, porque eu lembro ame que alguém, ame você, ame eu. Eu estava numa época muito... Nem sei dizer o que eu tinha. Zen, de amor. Não, eu tava numa época assim, tipo... Muito light. Pô, eu vinha... cara, a minha filha recém tinha nascido. Minha filha tinha nascido em 2017. Tava. E aí eu tava numa parada assim, porque as pessoas precisam se amar, precisam ter um negócio. Eu tava descendo pro meu sítio, tava dirigindo, não sei o quê. E alguém falou, cara, o nome da tua empresa tem que ser um nome curto. E, cara, amor, tem que ter amor, tem que ter vida. Eu estava buscando isso, amor, vida, ame. Tem que amar, as pessoas têm que amar, ame. O que quer dizer ame? Arte, música, entretenimento. Ficou muito bom. Aí eu fui... Então, teve todo um contexto aí de amor pela música, pela arte e pelo entretenimento. Quantas pessoas trabalham contigo hoje? Diretamente? Diretamente, 3... Meio vai uma galera. Diretamente, umas 10...
Diretamente umas 10. Diretaço. Direto, assim. Aí tem, né? Pessoas Mas, que... porque daí você terceiriza muitas coisas. Vamos exemplificar a Festa do Pinhão. Em 2024 foi a que você tocou, foi a última do Seron, né? Foi. Que teve grandes shows nacionais e a estrutura foi toda tua, né? Você era responsável por tudo lá no parque, né? Montamos a festa inteira. Diferente do que foi essa nova proposta da prefeita Carmen. Aí você precisa aquela mega estrutura, desde palco até bilheteria. Como é que é feito isso? Hoje? Não, na época. quando ele, Mas 2024. agora não está muito diferente, é quase igual. A gente só não está montando a parte aqui de cima, né? Mas a bilheteria, Que tá a gente vai fazer lá, toda a parte da arena, toda palco, tudo, backstage, Como é que tudo separa igual. isso, Ricardo? Porque eu ainda não fui lá, né? Nós não fomos lá. Mas o parque é enorme e ele levanta. O palco você virou ele? Porque quem às vezes está lá em cima conseguia assistir tranquilamente o show. E agora? Você virou o palco? Já vou te responder. Vou responder a pergunta Do Barão. o que acontece? A equipe, assim, a gente tem terceirizar e tal. a gente tem umas 10 pessoas diretamente aí, que são as pessoas chaves, e aí hoje o mercado te dá essa opção. Então a gente monta um time de 50 pessoas que são pessoas que são freela, que elas trabalham nos maiores eventos. Por exemplo, vem para cá pessoa que acabou de fazer a turnê do Guns N' Roses, que acabou de fazer Lollapalooza, faz Rock in Rio. Então a gente traz os melhores profissionais do Brasil que são contratados para alguns eventos. Quando eu fiz o Jorge Mateus o ano passado em Chapecó, o show de despedida deles, a equipe que tocou era mais de 50 pessoas. Mas, assim, da AME eram 10. E o resto são pessoas agregadas. Isso, né? O Brasil está muito rico em mão de obra nesse nível. Tem muito. O que está faltando são pessoas para tu ensinar. Essas não tem. Porque senão você fica doido, né? Você tem os 10. Coisa, né? Porque desde aqueles ambulantes que passam lá com aquela plaquinha nas costas lá, andando no meio do público, até o bilheteiro. Isso. Se você for cuidar de tudo. Tudo a gente contrata. E sem contar no estresse com os artistas, né? Tem mais marcado para descer o avião às 11, desce às meia-noite 11 e da meia. noite. O avião do Alok quebrou em São Paulo e não saiu, tiveram que inverter. Eu e você nós estava lá. no show, odiando, né? E daí inverteu. Congelamos lá no palco. Tá, mas agora deixa quieto. explique lá para nós como é que vai ser lá, porque o pessoal quer... Não, o que acontece? O parque esse ano tem essa diferença de espaços dentro do mesmo parque, né? Então, assim, a arena de shows, ela ficou lá embaixo onde ela era, igual o palco no mesmo lugar, palco lá na cancha. De frente. Só que você Costas pro hospital infantil. Não, ele vai ficar de frente, assim, ó. Aqui é o hospital, entendeu? É, né? Não. Bom, não. O palco tá dentro da cancha. Tá. Tá de costas para aquele mato lá para trás. Lá. Sim, Tá Lá de para frente. Lá para Becilesque. Ele tá de frente para a entrada do Parque Conta Dinheiro. Ele fica... Tá de frente para a entrada do Parque Conta Dinheiro. As pessoas enxergavam, mas elas desciam lá para enxergar. Agora vai estar fechado aqui em cima. lá fechado mais para cima. Fechado aqui Na em cima. chamada Rua dos Boys ali. A Rua dos Boys está dentro da arena de shows. Daí dá boa. Daí Ninguém chega na arena na Rua dos Boys. Porque a Rua dos Boys é um ponto estratégico para ver o palco lá embaixo. Ali é dentro da arena de show. Daí Então dá. ninguém consegue enxergar o show porque vai ter um fechamento de E não precisa muita altura do... Não, 3 ali não. metros de altura. 3? É um fechamento. Bastante. Não, nem que pule no O que é isso pescoço do aqui? outro. É, isso aqui. Mas é bastante. E ali não é fácil, né? Porque se fosse lá por trás, Não, o pessoal pulava. bem claro, ninguém vai conseguir enxergar o show se não comprar o ingresso Mas e entrar escuta. na arena. Escutar, sim. Escutar. Escutar, tu pode escutar até da rua. Lá em casa, eu moro no Acesso Norte, eu escuto os shows lá. A cidade inteira escuta. Mas daí, se você vai se contentar só em escutar, aí, amigo, Não, daí tem que... aí eu vou te dizer, eu já Vá pra tive... casa dormir, né? Aí eu já tive que te dizer o seguinte, né? Tá louco. Você vai lá para ver o show. Não, ou vai pra ver ou fica em casa. O gostoso de você ir não é... Às vezes você perde até dispersa e fica lá cuidando. E fotos, né? O pessoal quer foto. Me diz uma coisa, Ricardo. Quando teve a ideia desse novo modelo, né? Porque o ano passado a gente teve um outro modelo e ela puxou esse modelo. Quando tu viu a licitação, tu diz, não, eu vou participar. Tu pensou, não, é diferente porque tem coisas que não vai entrar, eu não vou receber.
eu vi alguns comentários fora, né, do Rio Grande do Sul, de que o modelo poderia não dar certo para a cidade, para o turista, mas para a empresa. Né? Promotora, ela não vai ter tanto lucro quanto fosse outro modelo antigo. Quando tu olhou o contrato, tu disse, pá, não vou. Tu teve essa dúvida ou não? Quando eu olhei, eu disse que eu não vinha. Também? Não... E o que te impulsionou a vir? Boa pergunta. Estou tentando me responder até hoje. Empolgação? Não, eu acho que, assim... Eu até já tive essa conversa com algumas pessoas internas aqui, embora acho que elas não acreditem, mas também já estou naquela fase da vida que estou mais preocupado com o que eu sinto, o que eu penso, e se a pessoa ouviu não quis acreditar... É que nem eu digo, amor, eu posso dizer, foda-se, né? Eu já estou naquela fase assim, eu falei a minha verdade, se o cara não acreditou, não quis entender, o problema saiu com ele, não comigo. Então, assim, para mim, é um desafio mesmo, desafiador, super desafiador. Eu acho que eu estou numa fase da minha vida que esse desafio traz muita coisa boa, que é para mim, internamente, como empresa, como empresário, como pessoa. Então, quero peitar isso aí, eu quero ver, quero entender o que é. Porque, realmente, eu até tive em conversa com a Carmen, com o Samuel, e externei para eles essa mudança trouxe com ela grandes desafios, né? E eu disse, cara, aí eu olhei no primeiro momento, cara, não dá, não tem como, que no papel ela mostra um cenário, né? Aí a gente conversou internamente, eu, a Samantha, tal, a minha turma, conversamos bastante, conversei muitas vezes, tivemos várias reuniões sobre isso. Aí eles disseram, não, então vamos encarar. Vamos encarar, acreditamos em um potencial e vamos encarar. Mas é um desafio, é bem desafiador, porque é uma mudança grande. Mas não teve esse modelo. Mudança para Lages, Ricardo, porque Chapecó, a IFAP sempre foi assim, né? Os shows... Não, ela é diferente. Não. Mas o ano passado foi Chapecó, esse modelo. O primeiro ano, aí foi um dos pontos que me levou a querer fazer a festa do Peão. O primeiro ano que Chapecó mudou, fui eu quem fiz a festa. 2023, o João, depois de 7 anos sem festa da IFAP, sem IFAP, o João fez a festa, só que fez um modelo híbrido. Parque de exposições gratuito e arena de shows paga. Que é o nosso agora. Mas outras cidades do Brasil têm esse modelo? Tem, né? Tem no Rio Grande do Sul, que é esse que eu citei, que o pessoal... Festa do Moranguinho. Ijuí, a festa do Moranguinho, que eu fiz agora ano passado, mas o modelo não é bem o mesmo. Festa do Moranguinho, quem banca os shows é a prefeitura. É que o nosso ainda tem... A empresa é contratada da prefeitura. Tu não paga, né? Tu vende os shows para a prefeitura. Teve uma época que a Festa do Moranguinho, tu ia lá e tu cobrava os shows e era aberto o resto. Mas o resto era muito pequeno. Não tinha o que tu fazer no resto. Ijuí tá lá a festa, ela virou, mas é diferente. Tem uma outra conotação. Outro formato? É um outro formato, shows menores e tal. A IFAP, ela tem uma grande exposição, né? Ela tem exposição. Público. A IFAP é assim, as famílias saem para ir lá ver uma máquina do futuro, movimenta bilhões em negócios. É diferente da Festa do Pinhão, que ela tem na parte de cima alimentação, cultura, bebida, gastronomia local. Então, é diferente. Então, o desafio está sendo fazer o povo compreender que, na verdade, tu tem ali em cima uma parte para tu ir passear, visitar os restaurantes, a gastronomia local, tal, passear ali nas ruas e depois tu tem que ir para o show para concluir a tua experiência. A tua noite. A proposta que a prefeita Carmen está trazendo, e eu acho que é uma proposta positiva, e que vai dar certo ao longo do tempo, ela já deu certo no sentido de já teve aceitação, mas assim ela vai se instaurar assim como um ponto real em 1 ou 2 anos, acho que 3, ela vai chegar, que é ter a festa no centro. Começou uma experiência pelo centro,
vai para o parque, tem outra parte da experiência, e aí tu finaliza a experiência com o show. Então, a proposta, ao meu entender, pelo que eu conversei com o Samuel, a prefeita, é isso. É ter um encontro com a tradição lá, que começa no mercado público, sim. que vai para a praça, e aí entra dentro do parque, tu continua vivendo aquilo, e o show é a grande cereja do bolo, tal, que completa. Pois é, mas porque o público da Festa do Pinhão, você pode dizer, com experiência de morar em Chapecó e correr o Brasil, você já disse em várias entrevistas, queria até que você repetisse, lá fora o conceito da festa é altíssimo, né? No meio artístico eles querem vir a Lages porque tem aquele que eu chamo de glamour do parque. Quando o ano passado nós não tivemos a festa, tivemos dentro do estádio, foi decepcionante, digamos assim. Esse ano ela voltou para dentro do parque. O que é que você vê? Você corrobora também com esse que o pessoal gosta de ir lá para ver e ser visto? Tia, eu acho que é o seguinte, primeiro, eu conheço a festa aí há pelo menos 20 anos, vou imaginar. Então, vou dar a minha opinião como frequentador da festa, misturando com organizadores, fazer um misto. Há muitos anos atrás, eu tive um convite de uma pessoa para vir à festa para curtir. E a conversa que que chegou para mim era o seguinte, cara, vamos para Lages, vou ter uma festa legal lá, frio, pinhão, vinho, quentão, pau, e um monte de show, tem uns shows gigantes, show nacional, vem todo mundo. Na época tinha muito pouco show circulando no estado. Era menos shows no estado rolando, né? Então tinham grandes shows aqui e tinha essa cultura do frio e tal. E o parque conta dinheiro ali, então ele tem muito a cara da festa, né? Ele tem muito por quê? Porque a identidade. A identidade, primeiro, porque assim, tu chega, tu tem um parque aberto, com os portais gigantes para tu entrar, os pórticos ali, tu entra e tem ruas que tu sai caminhando, aí tem a igrejinha, tem as casinhas. Então, tudo aquilo é um cenário, é uma cenografia. É como ir para a Disney, como ir para o Beto Carreiro, entendeu? Como Rock in Rio. Tu entra no Rock in Rio, tem lá aquela rua que tem todos os bares e tal. Então, eu acho que, a minha opinião, a festa, eu não vejo ela fora do parque. Eu não vejo. Salvo algo muito incrível, assim, mas eu acho que tem toda uma história ali, né? Tem todo entrou ali há muitos anos. Então, as pessoas, elas querem passar por aquilo ali. E tem um ponto muito importante nisso, que vale a pena lembrar, vale a pena trazer para a discussão. Agora vai ser um ponto polêmico. Olha só. Que é o seguinte... Não é tão polêmico assim. Vamos lá. O que é a Festa do Pinhão? Tem 1000 respostas para essa pergunta, né? É isso, é aquilo. Vamos lá, tudo bem. Agora, tira os shows. Como é que fica a Festa do Pinhão? Eu não estou falando porque eu faço shows. Eu acho que... Estou falando como público. Fica 30%. Eu vou ir para uma... 40%. Esquece então da Festa do Pinhão. Vamos pegar o Rock in Rio. Maior festival do mundo. Aqui no Brasil. É brasileiro. É o maior festival do mundo. Ele não perde para ninguém. Vamos lá. Pegamos o Rock in Rio, tiramos os shows. Deixamos só aquela parte do palco Sunset. E deixamos ali as ruas, que tem várias bandas tocando, que tem várias bandas. J Quest tocando, Flauzino tocando. Tem um monte naquelas ruas ali. Sumiu. Cadê o Rock in Rio? Acabou? Morreu? Então, assim... A Festa do Pinhão... né? Para as pessoas entenderem. Exato. A Festa do Pinhão, ela é os shows nacionais. Esse discurso, e agora, por isso que eu disse que ia ser polêmico, esse discurso, e não é um discurso nem da prefeita, nem do Samuel, e nem de outros prefeitos que aqui passaram, e outros que virão. Esse discurso de algumas pessoas de Lages, que roubaram a nossa festa, tiraram a nossa festa, cadê a cultura, cadê a tradição? Amigo, ela sempre esteve ali, você que não foi. É verdade. Ela sempre esteve ali. O palco da tradição sempre esteve lá, com baile gaúcho, com música o Berga tocando, com quarteto Coração de Poto, tranças... Como é que é os meninos lá da tranças de... esqueci agora. Não conheço, não lembro. Não, daqui, maravilhosa banda. Alguém me lembra o nome? Tranças.
Procurem para mim na internet, banda nativista de Lajes, Tranças de Cordas, acho que é. Não me lembro o nome, enfim, direito, mas assim, muita qualidade musical. Tranças de Cordas. Muita qualidade musical, muita tradição viva acontecendo dentro da Festa do Peão todos esses anos. E você não foi lá ver, mas você falava que não tinha. Então, assim, tá na hora de cair na real, meu amigão. Bater a boca dizendo que a tradição estava escondida, que tinham tirado a tradição da festa, é fácil. Agora, vai lá ver. Vai, entra dentro, vai lá conhecer. Quando eu fiz a pílula da tradição em cima do palco, levando a cultura viva em dança, música e poesia. Aí ninguém falou nada. E tem mais uma coisa que corrobora isso que você disse. Um dia eu estava lá em casa escrevendo, entrou pelo meu Facebook um pequeno empresário de vacaria, me pedindo a programação dos shows do ano passado. Daí eu passei para ele agradeceu, dali 2, 3 dias ele perguntou, tá, mas e os shows nacionais não vão vir? Do ano passado, nós tivemos pouco seja, turista. Depois eu conversei com ele disse, não lotei nenhuma van para ir para Lajes, porque os shows são fracos. Não, e outra situação... Exatamente... É nessa linha que tu está trazendo. Outra situação que ela indigna, essa é a palavra. Falam, batem, surram a todos que já passaram pela festa. A minha pessoa, a minha empresa e outros que passaram, outros coordenadores da época do Giba, da época do Flavinho, da época de todo mundo já apanhou. Mas é o seguinte, aí quando teve o Quarteto Coração de Poto tocando no palco nacional, que é uma banda incrível, de um talento extraordinário, reconhecida no Brasil inteiro, o Lajano não foi lá ver. Por quê? De graça. Por quê? Se era de graça, no palco nacional, com tudo. E eu estava em cima do palco, eu tenho vídeo disso. Eu com os meninos em cima do palco, eu chorando, emocionado, porque tinha 1000 pessoas na frente. E aí o povo não foi. Ah, mas roubaram a nossa festa, acabaram com a nossa tradição. Amigo, você que não tem tradição, você que não tem cultura dentro de ti, tu gosta de falar. O Lajano gosta de reclamar. Mas tão grave quanto esse exemplo que você deu foi o fato quando o Beto Ode promoveu uma festa Volta às Origens e o Lajano toda a vida reclamando que não tinha tradicionalismo, que não tinha torneio de laço. Estava junto, nós fizemos uma gineteada. Isso, com sorteio de carro. O Vitor, que era daqui, sorteamos um carro, eu estava junto. O Vitor, que era daqui, um gurizão aqui que trabalhava com o quarteto, eu acho. Trabalhou com nós na época, trouxemos uma tropilha lá de Jesus Maria, rapaz. O maior rodeio de gineteada do mundo. Teve em Lajes. Com todos os caras aqui, os palanques, tudo dentro da pista. Não tinha 1000 pessoas assistindo. É triste. Então, assim, não é bem assim. Entendeu? O próprio que diz que quer a tradição só vai se tiver o Gustavo Lima, o Bruno Marrone, o Jorge Mateus, o Luan Santana, o Alok. Ele não vai na tradição. Exatamente. Mas fala. E os hotéis, para lotarem, tem que ter shows grandes. Vamos lá. O turista quer vir aqui e quer ver o cachecol, o frio, o pinhão, a paçoca. Experiência. Quer ver tudo isso, mas ele quer o show. Ele não vai sair... Uma noite inteira de... Exato. Ele não vai sair... Vamos lá. O casal não vai sair lá de Laje, lá de Florianópolis, de Joinville, de Balneário Camboriú, de Blumenau. Não vai sair, se arrumar, fazer uma mala... cara com a namoradinha dele, pegar um hotel, eles vão fazer um love, vai ter todo aquele clima de casal, para vir só passear nas ruas do calçadão de Lajes e voltar para casa. Ele vai fazer isso se tiver o Alok no palco, se tiver o Luan Santana, Menos é Mais, se tiver grandes shows nacionais, porque daí a noite dele fica completa. Senão não vale a pena a mulher ir para o salão, se produzir, comprar uma volta, passar na praça e ir embora. Então, assim, o show é a cereja do bolo. A força de qualquer evento, a magia, ela acontece no palco. É ali que os sonhos acontecem, a fã fica doente querendo tirar uma foto. Isso é que movimenta qualquer noite de entretenimento, de música, de arte. Me diz uma coisa, Ricardo, qual é a expectativa de público que tu acha? Porque a gente sempre gosta de números, né? E qual é a expectativa que tu... Olha, a expectativa é a maior possível, né? Porque daí todo ano ela tende a crescer.
O crescimento ele é algo Relativo. Não, agora, depois, acho que da pandemia, deu uma baixada. Né? Não, na verdade é assim. O entretenimento também é feito de muita mentira, né? Muita mentira. Tem muitos números aí que vazam Brasil afora de várias festas, nem vamos falar de Lages. Mas tem uma conversa, por exemplo, vamos falar da EFAP em Chapecó. Tem uma conversa da EFAP de 150 mil pessoas num dia. Nunca existiu. Não cabe nem a metade. Não. É uma questão tamanho e espaço, né? Então, passaram pelo parque mais de 100 mil pessoas. Daí sim. E daí tu entrou, saiu, foi no carro buscar um negócio, saiu, passaram pelo parque. Então, assim, nós temos que pensar no seguinte. O maior festival do mundo está no Brasil, que é o Rock in Rio. Coloca 70, 80 mil pessoas. Então, assim, se o Rock in Rio coloca 70 mil pessoas, que é o maior do Brasil, logo, outras festas, os números são menores. Barretos, é uma festa sertaneja também, está no nível do Rock in Rio, coloca aí 80. Entendeu? Então, vamos imaginar que as duas maiores festas do Brasil, Barretos e Rock in Rio, coloquem 100 mil pessoas na maior noite. Você diz numa noite. Na maior noite. Então, assim, não é tão fácil tu colocar 50 mil pessoas. Assim, o número... Você conhece bem, porque você acompanhou, junto com a Gedeola, a história lá dos anos 2000 para cá, a história do parque Conta Dinheiro. E está no folclore isso, né? De que o maior show até hoje foi de Vitor e Léo. Eu não lembro o ano, com 55 mil pessoas. Não tinha bombeiro, não tinha segurança, não tinha esse problema. Foi o limite. Depois de lá para cá veio a história da Boate Kiss, e o bombeiro age com rigor, e tem que agir mesmo. É o trabalho dele, né? Tem que ter as saídas, tem que ter área de escape, tem que ter tudo aquela saber melhor logística. Que ninguém, né? E ali falam, né, em 55 mil. E depois caiu para 25, caiu para menos da metade, né? Hoje a gente sabe que grandes shows que teve no parque dificilmente chegaram a 20 mil pessoas, né? Os números são mais ou menos isso. Na verdade, sem essa época do Vitor Léo, até eu estava aqui, estava em cima do palco no dia do show. Não tinha o controle que tem hoje, então eu não sei quanto tinha. Eu não sei se tinha 50. Diz a lenda. Não sei se tinha 50, acho que... É difícil, se fosse para dizer assim, acho que não tinha. Me diz uma coisa, Ricardo, uma curiosidade. Essa é uma curiosidade minha, né? Nossa até, né, Barão? A gente já comentou sobre isso. Qual o artista mais chato? Porque assim, a gente sabe que eles pedem, eu quero uma toalha, não sei das quantas, quero um café, não sei das quantas, vinho, Qual é o artista mais chato que tu já pegou? Pergunta difícil. São tudo chato. Enquanto você pensa, porque consta no folclore que tem uns que exigem uma mesa repleta de sushi e o cara não gosta de sushi, mas tem que ter, porque ele acha bonito. Tem que a ter gente uma já mesa... teve algumas loucuragens que a gente ficou sabendo dos bastidores, entendeu? Tem muita... E daí como é que lida com isso? Tem muita Ricardo? mentira também, assim, ó. Vamos lá, ninguém pede sushi que não come. Tá. Primeiro ponto. Não, pede porque assim... come. Se pede porque come. O que acontece é que, assim, muito do camarim é pedido e não é consumido. Porque não é todo dia que o cara está afim de comer. Então, o camarim, ele é como se fosse aquele altar ali que o cara está na preparação. Então, tem tudo que o artista gosta. Mas é o produtor dele? É o produtor dele ou é ele que pede? Tem as exigências dele, por exemplo, o Luan adora um franguinho, uma comida bem tradicional do Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Então, é um arrozinho de frango ali, tipo esse é o risoto. Carreteiro? Tipo nessa linha. O risoto de galinha, eles gostam, um franguinho caipira e tal. O Vitor gostava do frango caipira mesmo, tinha que achar o frango caipira, era uma exigência dele. Achar o frango caipira. Teve uma época que ele estava pedindo um pato, se tivesse um patinho, ele mais curtia. Mas nada assim, digamos, entendeu? Hoje, tem muita lenda ao redor disso. Mas tem uma preocupação, né? Porque a logística, porque como tu faz 2, 3 shows, daí como é que é o camarim separado? É o mesmo camarim, só tira tudo e coloca do outro? Como é que faz isso? Camarim, cada artista tem o seu camarim. Numa noite tem 5 artistas, 5 camarins. Meu Deus! Isso eu já não sabia, acho que o público também não. Agora,
mais recentemente, nos últimos anos, desde que você passou a tocar com a AME, não está tendo tantos shows numa noite só. Vamos pegar 2024, voltamos a 2017, 2018, ali, quando a GDO, você estava na GDO e ela trazia numa noite, na mesma noite, na véspera do feriado, trazia... Não, ali sempre foi 3, 4 Três. Esse ano que está com 3 só, que é a Tília DJ, menos a mais Lua Santana. No outro ano foi Lua Santana e... 2024 você trouxe na mesma Lua noite Santana Gustavo Lima e a Boiadeira. Ana Castela. Não, Lua Santana e Ana Castela na véspera do feriado 2024. Exato. O E Gustavo frio. Lima foi ele e o Bruno Denner, eu acho. Sempre foi 2, nunca menos de 2. Então, numa noite que tem 2 artistas assim, é coisa... Por noite usa na média de 12 camarins. Porque tem equipe técnica, aí o artista fica num, o outro da dupla fica em outro. Então, Ricardo, nós estamos quase finalizando. Eu queria fazer 2 perguntas. Não sei se o Barão tem mais, mas eu faço uma, tu faz outra. Depois eu termino. O que tu gostaria de fazer que tu não fez ainda? Na vida? Tu sabe, na vida artística. O que tu queria que tu não fez? Eu não quero fazer isso ainda. Tu é uma pessoa jovem, ainda tem. Pergunta boa essa. O que eu queria fazer que eu não fiz ainda, bicho? Eu queria fazer que eu não fiz ainda. O Henrique ou o Juliano gosta de pilotar helicóptero, por exemplo. Nunca vi disso. Eu fiz bastante coisa, assim, eu fiz bastante coisa do que eu queria fazer, assim. Mas eu acho que o que eu queria fazer, que eu não fiz ainda, é dar uma... que sentir isso que eu acho que eu já vou fazer, está meio organizado para fazer. Eu vou voltar a cantar. Acho que é uma coisa que eu fiquei um tempo longe aí, e vou voltar a cantar e vou fazer uma turnê de novo aí. Fazer, sei lá, organizar para fazer aí 20 shows no ano, e pegar a estrada de novo, ir para a estrada como músico, como artista. As músicas são suas? São. E já que você está falando de você cantar no palco, então eu vou fazer a minha pergunta. Que depois eu finalizo. Que ano que nós vamos ver? Eu espero que seja no ano que vem. Você tem 3 anos que você comprou os direitos da festa, né? Dos shows, perdão. Sim. Você comprou os direitos. Um show internacional é possível? É possível. Por que não acontece? Esse ano quase deu na trave. Aí com Por quem? causa de datas. Com quem? Com quem? Esse ano a ideia era trazer o Gypsy Kings. Nossa. E aí... Eles são da onde? Aquele grupo que canta alguma coisa cigana? Chobi, assim. Choba, São ótimos, Fabulosos. Década de 80, 90. A ideia era trazer eles. Aí eu dei uma olhada também no... Como é que é o nome, cara? Uma banda de rock bem legal Então, também. Porque é incrível, a ideia- na América Latina, na América do Sul... É que o período, assim, para nós aqui, nesse período, é o verão deles lá, né? Se eu não me engano, um negócio assim. Exato, lógico. Mas também Europa, fica assim. melhor, na minha opinião, isso também fica melhor você pegando 3 anos para você já se agendar. Porque antes de agora um ano tem- e ano fica complicado, Agora né? tem esse potencial que a gente programar nos Claro. próximos anos. Isso. Então, assim, eu acho que eu tenho o desejo de trazer um show internacional na Festa do Pinhão. Já há alguns anos já tentei. Então, tomara que dê certo. Não bateu. Tá, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço no final. Você falou de você pequenininho, lá com 8 anos. Se tu pudesse voltar e conversar com ele, o que tu falaria pro Ricardo? Pesadas. Não, ela judia. É o Ricardo voltar lá e ver o menininho com 8 anos. O que tu falaria para ele? Pá, cara, aí ia ter que ter... Ia ter uma conversa longa com ele. A primeira coisa que eu ia dizer para aquele menino, eu ia dizer para ele, não te judia tanto, vai com calma. Vai com calma, não. Mais pé no chão e menos sonhos? Não se cobre tanto. Ah. Não se cobre tanto. Se divirta mais. Brinque mais. Viva mais leve. Acho que eu ia... Leve no sentido de se cobrar mesmo, de se exigir. Acho que eu viraria para ele e dizer, cara, vai dar tudo certo, pode curtir. Vai, Tu tem brinca. pai e mãe vivo ainda? Tem pai, mãe vivo e um avô. O privilégio. Não. Seu Ataíde, meu Tem um avô grande vozão. vivo. 9,7 vai para 9,8 agora. Nossa, bastante. Acho que fez 9,8 até. Acho que fez 9,8, cara. Fez 9,8 agora.
9 e 8. Eu acho que a gente tem só a agradecer, né, Barão? Agradecer porque o programa Teria mais perguntas, a gente pede para você voltar. Vamos fazer um outro, outro. Depois, de repente, logo depois que acabar a festa, você vem aqui. Vamos fazer. A gente vai ter o maior prazer em trazer, te convidar assim que terminar a festa, porque o programa é atemporal, né? Ele vai ficar lá nas redes sociais, ele vai ficar lá no canal do YouTube da Imagem TV. Então, a gente procura sempre evitar essas questões de datas, mas como a festa do Pinhão ela se renova a cada ano, vale avaliar, né, Ricardo? Sim, sim. Não, muito obrigado pelo convite. Desculpa a demora em vir aqui atender vocês. Para mim é um prazer incrível, adoro. Papo super do caramba, massa. Eu até quero te parabenizar, porque agora eu vi que você virou meu garoto propaganda, né? A gente estava, né, vendo você cantando, você fazendo as próprias propagandas. Eu acho isso fantástico, porque hoje, né, muitos empresários estão fazendo isso. É o velho da van, é o da Farma lá, não sei das coisas. É uma necessidade. Isso é interessante, porque tu tem essa comunicação. O pessoal começou a me chamar, você tem que aparecer, tem que falar, tem que aparecer. Eu entrei nessa e tá dando certo. Parabéns. Da van dos shows. É do show. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu disse, só se desse a ocasião de eu perguntar. E o coração, é casado? Casado, apaixonado. Ah, viu, mulherada? Não adianta, Casado, porque ele é muito discreto, é que tinham me perguntado. É um casado, tem uma filhinha de 9 anos, Joana, Flávia, Flávia, a mulher que faz 20 anos que eu tento conquistar ela. Que coisa linda. 20 anos. Ela é difícil. Então é por isso que difícil. é das nossas. 20 anos eu digo que amo e levo flores e sou romântico e mando recadinhos e 20 anos. Hoje mesmo acordei a primeira mensagem, como é que passou a noite, tudo bem, vou dormir, eu ligo. Tu é sempre discreto com isso, né, Ricardo? Porque eu, na verdade, assim, eu tenho um ditado meu, assim, né? Porque a minha parte que eu abri para as pessoas conhecerem foi no palco, né? Agora, com toda essa evolução da internet e tal, eu estou abrindo um pouco mais, indo para frente e falando sobre o negócio. Mas a minha vida sempre foi muito, muito, muito fechadinha, muito quietinha. Mas tá porque certo. Reservada. a minha mulher também é super quietinha, de boa. Então, assim, eu sou um cara de poucos amigos, já tive muitos, né? Todo mundo que já teve muitos amigos é que nem carro antigo. Amigo e carro antigo tem uma similaridade. Um dia o cara sonhava em ter carro antigo, né? Ele teve um pavilhão com 40 carros antigos. E um belo dia ele viu que eram muitos problemas. Era só problema. Só problema. E aí, tu vai, bate, arranca num carro, ele não pega na hora que tu mais precisa. Interessante. Entendeu? Boa analogia. Olha que conselho, hein? Um pavilhão lotado de carros antigos, todos lindos, analogia. bonitos, maravilhosos. Mas carros, uma hora que precisou não funcionou. e carros assim, raros, né? Sim. Carros cobiçados. Aí um belo dia ele estava com alguém passando mal, preciso levar alguém para o hospital. Entrou no pavilhão, bateu, arranque dos 40 carros, nenhum pegou. É assim, a amizade, muitos amigos. Aí tu entende que um carro só, simples, popular, que funcione mesmo no frio, que ande com pouca gasolina, esse está sempre do teu lado. Pode ser um Fiat 147. Entendeu? Então, assim, a amizade é mais ou menos isso. Deixa eu só finalizar deixando um recadinho, assim, me posicionar perante vocês como mídia, vocês são mídia, né? Dizer o seguinte, eu sei que às vezes eu como empresa, assim, a gente não consegue atendê-los num formato geral. Atendimento de parar para conversar, atendimento de parar para responder as perguntas que vocês têm e de construir algum trabalho junto dentro da festa, mas eu quero que, falando para vocês, e é como se eu estivesse falando aqui para toda a mídia lagiana, e toda a mídia com geral, assim, mas vamos fixar em Lages. Eu não tenho nada contra ninguém, admiro o trabalho de vocês, acho que vocês são mega importantes, são um pilar de todo esse acontecimento que é a Festa do Pinhão. Tenho certeza disso, da importância de vocês. Agora, nem tudo consegue eu não consigo realizar tudo
no tempo que vocês esperam. Vocês têm uma expectativa do ano, né, da vida. Vocês já sabem que vai ter a festa, vai acontecer e tal. Para mim, não, eu fico sabendo o que eu vou fazer no dia que eu sou assinado ali que vou fazer. E depois disso, por mais que pareça que é muito tempo, é um curto espaço de tempo para organizar tudo isso. E aí existem várias prioridades. Hoje em dia a mídia é uma dúvida gigante, onde investir, o que fazer, o que colocar. Tem um orçamento definido que não é um orçamento gigante. Então, assim, o que eu digo com tudo isso? Eu sempre soube, desde a primeira vez que eu pisei aqui, há 20 anos atrás, da importância de todos vocês, Barão, Varela, todos que mediaticamente são pessoas influentes aqui, todas as rádios, todos os blogs, todas as pessoas, como eu falei antes, é disparado a cidade mais forte mediaticamente que eu conheço na vida. Olha. E eu sei da importância de todos vocês. Então, assim, não é um pedido de me entendam, tenham paciência, mas é só uma explicação do sentido de, cara, assim, eu sei da importância de vocês. Em momento algum, eu menosprezo ou acredito que algo possa ser feito com grandiosidade sem passar por vocês. Mas eu não consigo, na velocidade da expectativa de vocês. Acredito que 27, 28, a gente constrói esse pilar com mais eficácia e mais substância para aguentar, assim, realmente. E que vem a festa, né? E vai que dar vem tudo certo. festas maiores. Eu, lagiano, né? Eu brigo por essa festa, faz 36 anos que a gente acompanha. 35, vamos para a 33ª. Sexta. A 36ª, perdão, falha nossa. E a gente torce para cada festa. Não, e vai dessa Para forma. cada Já deu festa certo. ser melhor. Esse novo modelo. Certo. Muito bem, conversamos com o Ricardo Alves, o CEO da AME, Arte, Música e Entretenimento, contando um pouquinho da sua vida, contando um pouquinho da sua experiência como manager da Festa do Pinhão e etc. e tal, por aí, né, Cris? E nosso agradecimento muito especial, porque aqui nós encerramos nosso podcast de hoje, agradecendo, evidentemente, ao Supermercado Martendal, agradecendo à imobiliária construtora e incorporadora Cavalli e também à nossa Unifavest, Centro Universitário Unifavest. Muito obrigado. Tchau. Valeu, galera. Tudo vai dar certo, deixa as intenções e as discussões pra lá. Mentaliza sua própria harmonia. Aprende enquanto experimenta a vida. Deixa a tempestade passar. Amarelo vai baixar e tudo ela dissipa. A gente não nasceu pra ser presa. A gente nasceu pra ser mar. Deixa a tempestade passar. Amarelo vai baixar ela dissipa. A gente não nasceu pra ser presa. A gente nasceu pra ser mar. A gente nasceu pra se amar. A gente nasceu pra se amar. No Supermercado Martendal, você encontra muito mais do que compras. Encontra cuidado em cada detalhe. O hortifruti, frutas, legumes e verduras são selecionadas diariamente, sempre fresquinhas. Na padaria, pães quentinhos, bolos e produtos preparados com carinho todos os dias. No açougue, carnes selecionadas, cortes variados e atendimento de confiança.
E em todos os setores, variedade, qualidade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Supermercado Martendal, 50 anos, fazendo parte da sua família. O Centro Universitário Unifavest, localizado na cidade de Lages, Serra de Santa Catarina, iniciou suas atividades no ano de 1998, com o curso de Ciência da Computação. Foi pioneiro na cidade em ter um quadro de docentes formado por mestres e doutores e oferecer tecnologia de ponta, auxiliando para o desenvolvimento regional. A formação dos primeiros licenciados e bacharéis contribuiu para a elevação do IDH e do IDEB, alçando a região, que era a última no ranking estadual, para a 3ª posição no ano de 2005. Com a expansão planejada, a Unifavest tem cursos em todas as áreas do conhecimento. E desde 2016, oferece cursos na modalidade de educação à distância, em todo o Brasil, estando presente em cerca de 1.000 cidades. A qualidade da Unifavest é reconhecida pelo Ministério da Educação, que atribuiu o conceito máximo no recredenciamento institucional em 2023 e confirmou a excelência na infraestrutura, planejamento, gestão, tecnologias, avaliação institucional, titulação dos docentes, proposta pedagógica, atuação em pesquisa e extensão, produção e publicação acadêmica e programa de internacionalização com mobilidade estudantil e docente. A infraestrutura do campus central concentra a reitoria, a central do acadêmico, o complexo de convenções com teatro, auditórios, salas de apoio e reuniões, a secretaria acadêmica, as coordenações de cursos, sala de reuniões, de professores e de conselhos e comitês, como o de ética em pesquisa e comissão própria de avaliação. No campus central também estão as 200 salas de aula, equipadas com recursos tecnológicos, e a biblioteca central, com amplo acervo em livros e periódicos, espaço para pesquisa, leitura, elaboração de trabalhos e estudos, brinquedoteca e cinema 3D. Também estão os laboratórios de informática e da área da saúde, como anatomia humana e animal, biomedicina, farmácia, enfermagem, química, alimentos, entre outros. Estão também a praça de alimentação, o complexo desportivo, a cidade da criança e áreas de lazer. O Campus Cidadania oferece atendimentos na área jurídica, na área de psicologia e atendimento psicopedagógico. Os acadêmicos têm campo de estágio e a comunidade conta com os serviços supervisionados, como nos demais espaços, por professores altamente qualificados. Um novo espaço para a cidadania está em fase de conclusão. O Campus Tech concentra mais de 40 laboratórios de arquitetura e urbanismo e das engenharias, nas áreas ambiental, química, alimentos, civil, produção, elétrica e mecânica, para todo o suporte que os acadêmicos precisam, além de fornecer testes e certificação para empresas públicas e privadas. Uma nova unidade está em construção. Na área da saúde animal, a Unifavest possui uma clínica veterinária com atendimento de animais domésticos e silvestres e viveiro para recuperação. Possui também 3 fazendas-escola, uma para animais de pequeno porte e exóticos, uma de animais de grande porte, como gado de corte e de leite, equinos e ovinos, e uma terceira que é um santuário ecológico, com 5 milhões de metros quadrados, em que os animais silvestres e aves trazidos pela Polícia Ambiental são devolvidos à natureza, sem correrem o risco de novos internamentos ou mortes, modelo único no Brasil. O Campus Saúde tem convênio com o SUS e oferece serviços multidisciplinares e multiprofissionais, com as clínicas Escola de Odontologia, Fisioterapia, Radiologia, Farmácia, Biomedicina, Nutrição e Enfermagem. A triagem e encaminhamentos têm o suporte dos laboratórios Escola, de Serviço Social e de Ciências Jurídicas e Sociais. Neste campus, os acadêmicos desenvolvem as práticas integradas com os estágios, atendem a comunidade e têm todo o suporte tecnológico que é referência no cotidiano das profissões. O Unifavest Mais Saúde, hospital simulado, é o primeiro modelo estadual em oferecer para os acadêmicos dos cursos da saúde um espaço multiprofissional e multidisciplinar, com todos os equipamentos disponíveis em unidades hospitalares reais, com 3 entradas, uma para a comunidade, outra para a ambulância e uma exclusiva para os acadêmicos. Oferece simulação em enfermaria, UTI,
clínica médica, consultório e uma casa popular para a saúde básica e preventiva. O espaço é composto por salas de observação, sala de realidade virtual e salas de metodologias ativas para problematização e estudos de caso. Unifavest. Incomparável.